Imagine a cena. Os corredores da Casa Branca, que um dia foram símbolo de poder, prestígio e história, agora se tornam palco de um drama de proporções inimagináveis. Goiás News, notícias, sem mais delongas. Vamos para a notícia. O que antes parecia apenas mais uma mudança na vida do ex-presidente Donald Trump, hoje ganha contornos de um verdadeiro escândalo internacional. Fontes próximas revelaram que Melania Trump, a ex-primeira-dama, teria sido expulsa de sua ala particular dentro da Casa Branca. E o motivo vai muito além de questões pessoais. Segundo informações que circulam nos bastidores, a área que antes servia de refúgio e privacidade para Melania estaria sendo reformada para se transformar em um luxuoso salão de festas, destinado a receber os aliados mais influentes de Trump e, quem sabe, reforçar sua imagem diante da elite política e financeira dos Estados Unidos. Mas por trás dessa reforma glamourosa, escondem-se segredos perigosos, documentos misteriosos e, principalmente, o medo de que Melania revele informações capazes de colocar tudo a perder. O que se fala é que Trump estaria em pânico com a possibilidade de sua ex-esposa abrir a boca e expor segredos que poderiam não apenas arruinar sua imagem, mas também colocar em risco sua própria liberdade. As investigações sobre seus laços internacionais, supostos documentos russos que teriam sido queimados e até mesmo a volta do nome de Jeffrey Epstein ao centro das atenções formam um cenário assustador e sombrio. A grande pergunta que fica é: até onde Trump seria capaz de ir para impedir que Melania fale? E não para por aí. O silêncio de Melania, que durante anos foi visto como uma postura discreta e calculada, agora começa a ser interpretado de outra forma. Analistas apontam que ela pode estar guardando informações comprometedoras, capazes de virar o jogo nas atuais investigações contra Trump. O ex-presidente, que já enfrenta batalhas judiciais e políticas em múltiplas frentes, sabe que a palavra de alguém que viveu ao seu lado por tantos anos teria um peso devastador. Imagine só, detalhes sobre encontros secretos, negociações obscuras e até mesmo movimentações financeiras que nunca chegaram ao conhecimento público. Melania, mais do que ninguém, sabe o que aconteceu por trás das portas trancadas da Casa Branca. E é justamente esse conhecimento que parece estar tirando o sono de Trump. O suposto afastamento dela dos corredores de poder não é apenas um detalhe doméstico. É uma jogada calculada para mantê-la distante e, quem sabe, sob controle. A pressão sobre ela é tão intensa que muitos acreditam que esse silêncio não vai durar para sempre. E quando ela finalmente falar, a explosão política pode ser maior do que qualquer escândalo já visto nos Estados Unidos. Enquanto isso, os rumores sobre os documentos russos supostamente queimados voltam a crescer. Fontes ligadas às investigações afirmam que esses papéis poderiam comprovar conexões perigosas de Trump com autoridades internacionais. O detalhe que chama a atenção é que Melania, em algum momento, teria tido acesso a essas informações. E isso deixa o ex-presidente ainda mais desesperado. Para piorar a situação, o nome de Jeffrey Epstein volta a rondar os noticiários. Relações antigas, encontros em jatos particulares e festas exclusivas voltam à tona, reacendendo a desconfiança de que há muito mais a ser revelado do que foi mostrado até agora. Melania, por sua posição e proximidade, poderia facilmente confirmar ou negar esses vínculos. E é justamente essa possibilidade que faz o cerco se fechar ainda mais contra Trump. Fontes garantem que ele teme que a ex-primeira-dama, acuada e pressionada, decida contar tudo em troca de proteção ou de algum acordo com a justiça. O clima de tensão é tão grande que até os aliados mais próximos de Trump já estariam em alerta. Afinal, um depoimento explosivo de Melania poderia derrubar não apenas Trump, mas uma rede inteira de influências e alianças construída ao longo de décadas. E é diante desse cenário que a pergunta não quer calar. O que Trump seria capaz de fazer para impedir que Melania abra a boca? O histórico do ex-presidente mostra que ele nunca mediu esforços para proteger sua imagem e seus interesses, mesmo que isso significasse adotar medidas drásticas. Agora, com a pressão aumentando, surgem os questionamentos. Estaria ele disposto a silenciar a própria esposa para salvar sua pele? As reformas na ala privada, transformando-a em um salão de festas luxuoso, parecem ser apenas a fachada de um movimento muito mais sombrio. Por trás das luzes e da música que em breve ecoarão nos corredores,
Pode estar escondida a tentativa desesperada de apagar rastros, reorganizar peças no tabuleiro e manter Melania fora de cena. Mas até quando ele conseguirá? A história já mostrou que segredos guardados por muito tempo, cedo ou tarde, vêm à tona. E quando isso acontecer, o impacto será devastador. Por isso, a tensão cresce a cada dia, e os olhos do mundo se voltam para cada movimento dessa guerra silenciosa dentro da própria família Trump. E agora, eu quero saber de você. Diante de tudo isso, você acredita que Donald Trump seria capaz de tomar uma atitude extrema contra Melania para impedir que ela revele informações que poderiam destruir sua carreira e sua vida política? Deixe a sua opinião nos comentários, porque essa história está longe de acabar e pode mudar o rumo da política internacional a qualquer momento. Prepare-se, porque o que vamos revelar agora pode deixar você de cabelo em pé. Quando falamos em Donald Trump e Melania, não estamos tratando apenas de um drama conjugal, mas sim de um jogo de poder onde cada detalhe pode significar a ruína de um império construído à base de alianças, segredos e manobras obscuras. O afastamento de Melania da ala privada da Casa Branca, que agora se transforma em um luxuoso salão de festas, pode parecer uma simples reforma, mas para quem conhece os bastidores do poder, isso soa como um alerta vermelho. Essa mudança repentina, carregada de simbolismo, levanta a suspeita de que não se trata apenas de uma questão estética ou protocolar, mas sim de um movimento calculado para apagar rastros e eliminar qualquer chance de Melania se transformar em uma ameaça real. Lembre-se, estamos falando de uma mulher que conviveu lado a lado com Trump em reuniões fechadas, viagens estratégicas e jantares privados, onde se discutiam assuntos que nunca chegaram ao conhecimento público. Se ela decidir falar, pode arruinar não apenas a reputação de Trump, mas também expor segredos que envolvem magnatas, líderes políticos e até acordos internacionais. Agora, imagine o peso que essas informações teriam em meio às investigações já em andamento. As notícias sobre documentos russos supostamente queimados não desapareceram. Pelo contrário, cada vez mais surgem indícios de que parte desse material pode ter sido preservado, e Melania teria conhecimento disso. Estamos falando de documentos que, se revelados, poderiam escancarar relações perigosas de Trump com figuras estrangeiras de altíssimo escalão. E para deixar a situação ainda mais explosiva, o fantasma de Jeffrey Epstein volta a assombrar os noticiários. É impossível ignorar o impacto que o nome de Epstein causa em qualquer investigação. Festas exclusivas, encontros em ilhas particulares e listas de convidados que incluem os nomes mais poderosos do planeta, tudo isso retorna como uma sombra ameaçadora. E quem poderia confirmar se Trump esteve mais envolvido do que aparenta? Justamente Melania, que acompanhou de perto cada detalhe do círculo social de seu marido. Para algum de vocês, seguidores do canal, que têm interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana. Também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas compras. O que se comenta nos bastidores é que Trump estaria aterrorizado com a possibilidade de Melania fechar um acordo com autoridades em troca de imunidade ou proteção. Isso explicaria o movimento para afastá-la e retirar dela qualquer acesso a espaços antes exclusivos. Essa estratégia, ao mesmo tempo em que busca afastar Melania dos holofotes, revela também o medo de que ela se torne uma peça-chave capaz de virar todo o tabuleiro político. Pense bem, uma única entrevista, uma única declaração dela pode desencadear uma avalanche de revelações capazes de colocar Trump contra a parede como nunca antes visto. E é exatamente isso que faz com que muitos analistas afirmem que o ex-presidente vive seus dias mais tensos desde que deixou o poder. A grande questão é até onde ele estaria disposto a ir para manter Melania em silêncio. O histórico de Trump mostra que ele não mede esforços quando sua imagem e seu futuro estão em jogo. Não estamos falando de boatos vazios, mas de um homem que sempre demonstrou ter uma capacidade quase ilimitada de manipular, pressionar e agir nos bastidores para proteger seus interesses. A expulsão de Melania da ala privada pode ser apenas o primeiro passo de uma campanha para isolá-la e, quem sabe, impedir que ela entregue aquilo que sabe. E o mundo inteiro está assistindo,
aguardando o próximo movimento dessa batalha silenciosa, onde cada gesto pode significar a diferença entre a sobrevivência política de Trump ou a sua queda definitiva. E eu deixo a pergunta para você que está assistindo. Será que Donald Trump teria coragem de dar um passo ainda mais drástico contra a própria esposa apenas para garantir seu silêncio e proteger seus segredos? Deixe sua opinião nos comentários, porque essa história ainda vai render muito e as próximas revelações podem mudar tudo o que sabemos até agora. Agora imagine o impacto global se Melania Trump, cansada do silêncio e da pressão, resolvesse finalmente abrir a boca em rede nacional. Não estamos falando de uma simples entrevista ou de declarações vazias, mas de um depoimento carregado de provas, detalhes inéditos e revelações capazes de incendiar os corredores do poder. Visualize o cenário. Câmeras ligadas, jornalistas atentos e milhões de pessoas conectadas ao vivo, esperando ouvir da própria ex-primeira-dama segredos que podem abalar não só a imagem de Donald Trump, mas todo o sistema que o sustenta. Nesse momento, cada palavra dela se transformaria em uma bomba, cada revelação em um terremoto político. E o que poderia vir à tona? Documentos ocultos, provas de negociações obscuras, detalhes sobre reuniões secretas com figuras internacionais e, principalmente, conexões que até hoje foram negadas ou minimizadas. Melania, que sempre se manteve na sombra, surgiria como a testemunha-chave, capaz de confirmar aquilo que muitos suspeitavam, mas nunca conseguiram provar. Essa possibilidade assombra Trump dia e noite, porque ele sabe que ninguém tem mais legitimidade e conhecimento para desmontar sua narrativa do que a mulher que compartilhou anos de sua intimidade. E se pensarmos nas investigações já em andamento, o depoimento de Melania poderia ser o empurrão final que as autoridades precisam. Imagine as manchetes. Melania Trump entrega documentos que ligam o ex-presidente a negociações secretas com a Rússia. Ou ainda, ex-primeira-dama confirma envolvimento de Trump em festas privadas ligadas a Jeffrey Epstein. Manchetes como essas teriam um efeito devastador, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. A cada palavra dela, investidores recuariam, aliados políticos se afastariam, e a imagem de Trump, construída como um império de ferro, começaria a desmoronar como um castelo de areia. E não podemos esquecer, o nome de Epstein é uma ferida aberta na política e na elite mundial. A simples menção a ele já causa arrepios, porque abre portas para um universo de segredos sombrios e ligações perigosas. Se Melania confirmar qualquer detalhe que associe Trump a esse escândalo, seria o começo de uma queda sem precedentes, levando não apenas o ex-presidente, mas possivelmente dezenas de nomes influentes junto com ele. Agora, pense na reação de Trump diante dessa ameaça. Um homem que sempre se apresentou como imbatível, acostumado a controlar narrativas e a calar opositores, se veria diante de algo que não pode manipular. A palavra da própria esposa. E mais do que isso, ele sabe que Melania poderia guardar documentos, áudios, mensagens e registros que até hoje não foram descobertos. Essa possibilidade é aterrorizante. Não se trata apenas de boatos, mas de uma ameaça real, capaz de colocar em risco sua liberdade e seus negócios. Fontes próximas relatam que Trump tem agido de forma cada vez mais desesperada, ampliando sua rede de proteção e tentando, a qualquer custo, manter Melania sob controle. Mas como controlar alguém que já não parece ter nada a perder? Esse é o verdadeiro dilema que hoje mantém o ex-presidente em constante alerta. E aqui surge a pergunta mais perturbadora. Até onde Trump iria para impedir que Melania fale? Será que ele tentaria desacreditá-la publicamente, pintando-a como uma mulher instável ou manipulada? Será que buscaria isolar ainda mais a ex-primeira-dama, tirando dela qualquer acesso à mídia e aos bastidores do poder? Ou, em um cenário ainda mais sombrio, será que estaria disposto a ir além, usando métodos extremos para silenciar de vez a mulher que pode arruinar tudo? O mundo observa com atenção cada passo, porque esse não é apenas um drama familiar, é uma batalha que pode redefinir os rumos da política internacional. Se Melania decidir falar, não será apenas um capítulo de fofoca ou escândalo, mas sim um divisor de águas capaz de expor nomes, destruir reputações e abalar estruturas inteiras de poder. E é por isso que eu deixo a você, que nos acompanha,
a reflexão mais importante: será que estamos prestes a presenciar o maior escândalo político do século, nascido não de uma investigação oficial, mas da coragem de uma mulher que sabe demais? Deixe sua opinião nos comentários, porque o que pode estar prestes a acontecer vai muito além de Donald Trump. E Melania pode ser o início de uma tempestade que ninguém conseguirá controlar. Agora, vamos aprofundar ainda mais nesse cenário, porque o que está por trás dessa história é muito mais sombrio do que parece. Muitos analistas acreditam que Donald Trump já teria um verdadeiro plano secreto para impedir que Melania revele o que sabe. Fontes de bastidores sugerem que esse plano envolve desde estratégias para desacreditá-la publicamente até métodos muito mais pesados e calculados, dignos de um thriller político. Pense por um instante. Uma mulher que esteve presente em reuniões restritas, que testemunhou conversas que jamais foram registradas e que possivelmente guarda cópias de documentos ou mensagens que poderiam virar provas cruciais contra Trump. Se ela decidir expor tudo, ele não terá onde se esconder. É por isso que o ex-presidente estaria movendo peças nos bastidores, buscando controlar narrativas, colocar aliados estratégicos ao seu lado e, principalmente, isolar Melania do contato com jornalistas e autoridades. A reforma da ala, que antes era seu espaço privado, pode ser apenas a ponta do iceberg, um gesto simbólico para mostrar que ela não tem mais poder nem voz dentro do círculo que antes compartilhava com ele. Agora, imagine o tamanho da crise se Melania, mesmo diante dessa pressão, decidisse ir contra o ex-marido. O simples anúncio de uma entrevista exclusiva dela já seria suficiente para paralisar os Estados Unidos e colocar a mídia internacional em estado de alerta. As maiores redes de televisão do planeta disputariam cada segundo de cobertura. O mercado financeiro sentiria os impactos imediatamente, porque o que está em jogo não é apenas a reputação de Trump, mas também seus negócios, suas alianças e até a estabilidade de grupos que dependem dele para se manter em pé. E aqui surge o detalhe mais explosivo. Entre as informações que Melania poderia trazer à tona, estariam não apenas segredos sobre Trump, mas também sobre nomes poderosos de Washington, bilionários influentes e até líderes estrangeiros. Essa não seria apenas uma queda de Trump, mas uma implosão de todo um sistema que se manteve nas sombras por décadas. É justamente esse risco que alimenta a atenção. E diante dessa ameaça surge a pergunta que deixa todos de orelha em pé. Até onde Trump pode chegar? Ele já mostrou ao longo de sua carreira que não hesita em atacar opositores, manipular discursos e até lançar campanhas agressivas para preservar sua imagem. Com Melania, o jogo pode ser ainda mais brutal. Fontes dizem que ele estaria preparado para lançar uma operação de desgaste contra a ex-primeira-dama, pintando-a como uma mulher instável, vingativa e até manipulada por adversários políticos. Essa estratégia teria um único objetivo: destruir a credibilidade dela antes que qualquer palavra fosse dita. Mas e se Melania já tivesse provas em mãos? Provas que falam por si mesmas. Provas impossíveis de serem ignoradas. Nesse caso, a tentativa de silenciá-la poderia apenas acelerar a queda de Trump, porque o mundo inteiro veria o desespero estampado em suas ações. E aqui está o ponto que ninguém ousa falar em voz alta. Existe quem tema que Trump poderia até recorrer a medidas ainda mais extremas, aquelas que ninguém gostaria de imaginar. Quando um homem poderoso se vê acuado, sem saída e diante da possibilidade de perder tudo, até onde ele seria capaz de ir? A expulsão de Melania da ala da Casa Branca pode ser vista como um aviso, uma forma de mostrar que ela já não tem lugar naquele império. Mas também pode ser o primeiro passo de um plano muito mais perigoso, que teria como objetivo final silenciá-la para sempre. Essa hipótese arrepia até os mais céticos, porque não estamos falando de um homem comum, mas de alguém que já provou ser capaz de manipular milhões, desafiar instituições e se manter de pé mesmo diante dos maiores escândalos. E enquanto isso, a opinião pública se divide. Alguns acreditam que Melania jamais terá coragem de enfrentar Trump, temendo pelas consequências. Outros estão convencidos de que ela já está se preparando, que guarda cada detalhe como uma arma para o momento certo. O suspense cresce a cada dia, e os olhos do mundo seguem voltados para cada movimento desse casal, que mesmo separado, continua sendo uma das maiores atrações do cenário político internacional.
O fato é que se Melania falar, nada será como antes. A tempestade que pode surgir a partir de suas palavras não poupará ninguém, e os corredores do poder tremerão como nunca antes. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Donald Trump tem mesmo um plano secreto para calar Melania? Será que ele chegaria ao ponto de colocar tudo em risco apenas para impedir que ela exponha os segredos mais obscuros de sua trajetória? Deixe sua opinião nos comentários, porque o que pode estar prestes a acontecer não é apenas uma revelação, é um choque que pode mudar para sempre a história política dos Estados Unidos e talvez até do mundo. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!